Olá pessoal, tudo bem? Hoje foi um dia que eu estudei muito, tive muitas horas de tela, mas mesmo assim eu vim aqui passar um pouco de conteúdo para vocês. Tô bem cansada, mas eu quero ter o compromisso de todo final de semana tentar postar alguma coisa. E então, esse final de semana não poderia ser diferente. Eu falei que o vídeo anterior tinha continuação. Geralmente eu faço os meus vídeos de noite, né? Já às vezes depois que eu cheguei da faculdade ou depois que eu passei o dia estudando, mas enfim. é, eu falei que o vídeo anterior teria continuação e eu quero terminar aqui de fazer algumas considerações sobre o vídeo anterior. Eu não consegui falar que foi alguns fatos assim que, igual até aquele dia eu tava finalizando um grande ciclo na minha vida, que seria as fases do concurso, né? Foi da viagem que eu tinha feito, das fases que eu precisava ir lá e de fato estar de frente com o pessoal da comissão e entregar documento, fazer os exames, enfim. O último agora, que eu tava bem cansada também, foi investigação social. Passei alguns dias ali respondendo o questionário para conseguir finalizar e enviar tudo tranquilo, tudo bem consciente, assim, dentro do tempo deles. Que eles deram, acho que foi 4, 5 dias por aí para poder responder. E consegui fazer, e aí agora de fato, agora é só aguardar os resultados, só esperar a publicação oficial lá no diário. E assim, cara, é uma felicidade muito grande saber que ao decorrer dos estudos, né, eu mentalizei isso, eu acreditava que iria dar certo. Muitas vezes a gente não acredita que vai ser logo, que tem que se preparar mais, muito mais, estudar em horas de estudo. Mas chegou o dia e graças a Deus chegou esse dia e é tão gratificante, sabe? Saber que fez tudo parte do seu processo de criação, de mentalização ali, de ver aquele dia chegar. E quando ele chega, cara, todo o tempo esperado, todo o tempo dedicado, ele vale a pena. Independente se foi 1 ano, se foi 2 anos, 3 anos, 4 anos ou 5 anos. E é muito gostoso. E agora tenho outros projetos para minha vida e continuar a faculdade, estudar mais, enfim. E nesse período, né, eu lembro que eu, antes de passar na Polícia Civil de Rondônia, eu tinha decidido a não continuar mais estudando, que foi, eu estava muito cansada, veio a pandemia, eu estava me preparando muito para aqueles concursos, eu estava bem no nível na pandemia ali, assim, antes de começar, porque em 2018 veio os federais, PF, PRF, eu estava muito bem preparada, mas eu só fiz PF, não consegui o êxito ali na minha aprovação, mas eu estava bem preparada. Estava tão bem preparada que eu fiz Polícia Civil do Paraná e passei na primeira fase, que veio logo em seguida. Quem lembra, fez Polícia Federal em 2018, logo em seguida veio PC Paraná. Eu estava dentro das cabeças ali, né? Os 1.000 primeiros, o que passou na primeira fase, da objetiva. E aí eu lembro que eu caí na redação, que eu já estava estudando redação, porque eu sabia que era uma fraqueza minha, né? E eu investi pesado. Acho que o que hoje eu tenho a confiança na redação, igual eu já falei para muitas pessoas sabem, é ter ali naquele momento onde que eu caí, se eu já estudava, eu comecei a estudar muito mais. E é isso que me dá uma grande certeza hoje, uma grande garantia, saber que eu me tornei boa em redação. E aí fiquei muito triste, né? Mas mesmo assim, eu estudei muito mais. E aí veio a Polícia Civil do Distrito Federal, o edital de 2019, que foi bem ali na virada do ano, porque quando eu caí na polícia perdão, na Polícia do Paraná, então o próximo concurso era a Polícia Civil do Distrito Federal. Então eu peguei tudo que eu fui aprendendo e me dediquei muito mais para Polícia Civil do Distrito Federal. Mas veio pandemia, eu lembro que eu contratei até coach para me ajudar. Eu estava bem num nível muito bom, assim, avançado. Aí veio pandemia e tudo foi paralisado. Então tem muita gente que eu vejo que começou a estudar na pandemia,
mas eu, no caso, já estava estudando bem antes. E a pandemia, assim, foi aquele negócio, assim, de adiar tudo. E naquele período só ficou assim, vai ter concurso, não vai ter, vai ter concurso, não vai ter. Marca passagem, desmarca passagem, marca passagem, desmarca passagem. Foi bem desgastante, assim. Aí eu lembro que eu parei e pensei assim, cara, os concursos federais não vão vir por agora, só vai vir depois que passou, né? Vai vir os que estava previsto, né? Que final do ano ali, na virada de 2020 para 2021, veio Polícia Federal e PRF. E o Distrito Federal ficou quase um ano aí de edital aberto. Então, depois desse concurso, eu falei assim, eu vou pausar isso daqui, não vou desistir de estudar concurso, mas não vai ser mais o momento. Porque a pandemia veio pra mim mudar vários pensamentos, né? Às vezes a vida não é só concurso, a gente precisa se dedicar, ter um plano B, mas não no sentido assim de mudar, desistir ou não colocar aquele objetivo. Mas naquele momento eu precisava priorizar outras coisas, porque muita gente mudou na cabeça no sentido assim, começou a ver formas diferentes de viver a vida na pandemia. E eu pensei, eu já tinha vontade de fazer direito, porque eu me apaixonei pelo direito na faculdade, no estudo para concurso, né? Eu ia fazer depois que eu passasse num concurso, isso. Mas eu tinha um momento ali para poder fazer. E aí eu falei comigo, eu não vou desistir de estudar concurso, mas eu vou fazer só os concursos que tiver dentro do meu estado, porque se eu fizer a faculdade, o meu dinheiro vai ficar um pouco mais limitado para poder fazer as viagens que eu fazia. Então eu não vou parar de fazer concurso, mas eu vou fazer só os que tiver dentro do meu estado. E investir o meu dinheiro na faculdade, porque eu vou conseguir fazer essa manutenção. E ali foi onde que as coisas começaram a dar certo, porque eu tirei o meu foco de ansiedade em concurso, fiz as provas que tinham para fazer em 2021, mas sabe quando eu fiz assim aquelas últimas provas assim, era graças a Deus eu vou poder descansar, graças a Deus eu não vou viver mais em edital aberto. Foi um alívio assim não ter mais aquela preocupação. Agora eu vou focar na minha faculdade. E quando eu passei no concurso, engraçado, cara, eu fui avisada que eu passei, porque eu não tava nem esperando. Eu fiz aquela prova tão tranquila, tão de boa. Os últimos concursos que eu fiz do CESP, eu fiz, assim, redação direto na folha definitiva. Eu peguei o texto, fiz, porque eu tenho a estratégia de redação que me dá nota boa no CESP. Porque eu me dediquei a estudar redação do CESP. Então, era só pegar o meu padrão, pegar os temas, encaixar e pronto, fazer. E eu fiz aquela redação, eu tirei praticamente 90, descontou uns pontinhos, ficou 80 e alguma coisa. Mais de 80, né, no caso. E só teve 2 tópicos que eu não atingi a nota máxima. Dos 3, né, aspectos, só 2 que eu não atingi. De 30 eu tirei 25 e o outro 30, né? Então, assim, e a última vez que eu peguei redação pra fazer foi em 2021, né, que foi quando eu fui fazer o concurso lá de Brasília, em agosto de 2021. E mesmo assim, lá em 2022, no concurso, acho que foi em setembro de 2022 a prova, eu fiz e tirei essa nota boa. Imagina se eu estivesse fazendo manutenção ali. E aí eu lembro que quando eu decidi fazer faculdade, a minha primeira mentoria foi com um professor chamado Jonas Leite. Eu sigo ele no Instagram, quem for pesquisar vai estar lá. E eu lembro que eu falei pra ele, e cara, acho que ali foi libertador, assim. Uma das coisas que a mentoria me ajudou muito em alguns aspectos que ele me falou, né? De entender como é que funcionam alguns pilares da vida. Hoje eu faço terapia, né? E naquele período ali também eu tinha... Não, eu não tava fazendo, mas em 2020 foi quando eu comecei. Mas ele me deu uma base muito boa, assim, entender os pilares, como funciona. E ele falou assim pra mim, e a gente ainda conversava, né, a gente não conversa ainda hoje, né, se for mandar uma mensagem, tal, alguma coisa assim. E, né, só que naquela época tava bem mais, era a época dos concursos, né, então tinha mais esse contato. Aí ele falou assim pra mim, Elaine, você não desistiu, você decidiu. Você não sabe o quanto isso é libertador. Então, ninguém
ninguém tem autoridade na minha vida, eu tinha autoridade na minha vida de falar, Elaine, você desistiu do concurso para poder fazer faculdade? Não, eu decidi que não era mais o momento. E talvez quando eu decidi não focar, quando eu decidi tirar minha ansiedade de concurso, que eu foquei na faculdade, eu me sentei tão tranquilamente para poder fazer aquela prova que eu consegui fazer uma prova tranquila, só com os conhecimentos que eu tinha ali. E olha que 2021 para 2022 eu ainda tinha bastante conhecimento, porque eu consegui nota no bloco dos básicos e no bloco dos conhecimentos específicos. Então, e tirei uma boa nota na redação, porque quem fez nota muito boa, nenhum, lá no bloco dos específicos, e não foi bem no básico, não entrou. Tem gente que tirou nota melhor que a minha, mas não entrou porque faltou nota, não atingiu o mínimo nos básicos. E assim, Elaine, você decidiu. Isso pra mim, assim, foi muito libertador. E agora linkando isso com outra situação da Juliette, foi um vídeo no Instagram, a gente passou o olho assim, né, vendo ela conversando assim com uma pessoa lá no podcast que ela fez, mas eu não lembro, mas uma pessoa que estava entrevistando ela. E ela falou de uma sessão de terapia dela com a psicóloga dela. E eu lembrei muito da minha realidade hoje. E ela falava assim que quando ela passou, no caso, quando ela passou pelo Big Brother e o BBB, e ela ganhou. Aí ela falava assim que ela tinha alguns sonhos e quando ela ganhou, os sonhos dela mudou, porque ela já atingiu muita coisa que ela queria. Ela começou a ter sonhos, outros sonhos. Os sonhos dela passou a ser outros. E aí, sabe, gente, eu não quero me comparar ao sucesso da Juliette, não é isso, mas a ver a vida dessa forma, porque uma coisa era eu sonhar passando um concurso. Vocês não têm noção de como que agora ter que reorganizar essa rota, porque eu conquistei isso. É muito feliz, assim, e eu não quero me cobrar demais nesse momento, que agora é uma hora de eu descansar um pouco mais, reorganizar a rota e focar, mas de olhar assim e ver que, cara, meus sonhos mudaram, eu realizei. E às vezes aquele choque, assim, quando você acaba de sair da faculdade, simplesmente você tá formado, agora você é profissional, caramba, o que eu vou fazer agora? E aí você olha pra um lado, olha pro outro e fica meio assim, o meu maior sonho eu conquistei, que era passar, acho que pra mim era passar no concurso. O cargo que eu queria era federal, mas é aquele negócio, você mira as estrelas e você acertou aqui. Não foi o momento de eu ter passado no federal, mas eu passei em um excelente cargo do estado. Pra mim é muito bom. Eu estou muito feliz com esse resultado. E aí eu queria achar aquela entrevista que ela fez no podcast, que ela fala assim que agora os sonhos dela é outro, agora ela já atingiu, assim, de certa forma, a vida cobra dela outras coisas, ela precisa se movimentar para outras coisas. E isso agora, sabe o que você tá fechando um ciclo e focando em outro agora, assim? Porque a vida vai mudar, né, por outros caminhos e tal. E a Fabíola às vezes me fala que é uma coisa que eu achei linda, assim, que é bem legal, que é abrir novos portais. Acho que isso pra mim foi muito gostoso, assim, foi muito bom, que é uma fase que tá fechando agora, tá se concluindo, ainda tem muita coisa pra acontecer, mas o que dependia de mim fechou. Agora é hora de abrir novos portais. O novo tá vindo, o novo tá chegando. E não sei se às vezes eu vou ficar muito tempo na polícia ou se eu já vou querer, de certa forma eu já quero outras coisas, né? Porque as pessoas me cobram isso, a vida me cobra isso. Eu mal passei no cargo e uma pessoa já perguntou: você vai estudar agora pra juiz ou pra delegado?
para qual desses cargos, digamos assim, as pessoas já querem saber o próximo cargo. E aí você fica meio assim, eu não terminei nem as fases do concurso ainda. E o que eu tenho para dizer é isso, é uma fase muito gostosa e que mentalize todos os dias o seu processo, porque é tanto baque que muitas vezes a gente leva, tanta decepção, porque é um pouco até bom, é confortável. Confortável no sentido assim, de em meio a tudo que tá acontecendo, você se visualizar no lugar onde que você quer estar. Então, se projetar naquela situação para dar um pouco mais de ânimo, né? E eu aprendi a fazer isso e tem dado certo, me projetar, visualizar, mentalizar. E é isso. Tenha persistência. Pegue frases que pessoas que passam na tua vida que te levantam e confie nessas frases, tá? Façam dela o seu ponto de apoio, assim, te lembrar disso. Depois daquilo, eu não desisto, eu decido que isso não é mais pra mim, eu decido que o meu foco mudou, eu decido que eu vou fazer uma coisa nova, enfim, é isso, tá? Que vocês gostem e que vocês peçam aqui também mais conteúdo que eu quero entregar para vocês, porque acho que na minha caminhada eu aprendi a reter conteúdo bom, de ouvir uma coisa para isso aqui tem sentido. Olha que legal essa situação, isso aqui se aplica nisso na minha vida. Se aplica no meu cotidiano, nas coisas que eu quero, assim, de pegar isso e dar sentido a isso na vida, assim, numa viagem, numa conversa, conseguir reter esse conteúdo. E é isso. Tchau, tchau. Beijo.